E agora o Bruno Prado, que trouxe esse assunto do psicológico aqui para discussão logo no início, ele vai comentar mais um pouco sobre isso, porque essa foi a quarta vitória de virada do Palmeiras em 2022. A quarta vitória e a segunda no Campeonato Brasileiro. Já o São Paulo perde o segundo jogo de virada na temporada. Ali são, os números, mais uma vez, mostram esse contraste diferente entre São Paulo e Palmeiras. E aí não é de hoje, é todo um trabalho em relação a Palmeiras e São Paulo. Palmeiras um time muito melhor preparado, não só tecnicamente, mas também nessa questão psicológica. E o São Paulo tem esse problema, né, Bruno? Costuma piorar no segundo tempo dos jogos, e aí enfrentando esse forte time do Palmeiras, não teve outra, Bruno. O Palmeiras, essa parte mental tem muito a ver com tudo que acontece no clube nos últimos anos. É um clube que vence muito, então você sempre acredita que vai vencer de novo. Pegar só os 2 títulos de Libertadores como exemplo, o gol do Breno Lopes nos acréscimos contra o Santos e um gol na prorrogação contra o Flamengo. Esse tipo de vitória vai dando a esse time uma segurança de que ele pode vencer a qualquer momento. Então, aconteceu de novo. O jogo foi equilibrado, acho que foi um jogo igual, um jogo que talvez o empate fosse mais justo, mas o Palmeiras foi lá e quando fez o gol, ele acreditou que faria o segundo, foi pra cima e o São Paulo se encolheu ainda mais. Então é natural. De outro lado, o São Paulo, que é um time que nos últimos anos mais perde do que ganha em competições, em títulos, em conquistas. Então também é natural que o mental do São Paulo não seja tão forte quanto o do Palmeiras. Até invertendo, o São Paulo, quando estava ganhando tudo, 2005 a 2008, o tricampeonato do São Paulo brasileiro de 2008, claro, tem a ver com vários fatores, mas muito com o mental. Aquele time chegou a ficar 11 pontos atrás do Grêmio, mas em nenhum momento o time, os torcedores, assim, o que envolvia o São Paulo, deixou de acreditar. Bastava ter uma sequência de 2 vitórias que todo mundo, ainda dá. E esse ainda dá era porque era um time que estava ganhando muito. Então, até os adversários começam, os caras estão chegando, os caras estavam lá atrás, agora já ganharam 2, estão eles aí de novo. E é o que acontece hoje com o Palmeiras. O Palmeiras começa a ganhar, todo mundo, até os adversários começam a acreditar, os caras estão aí, os caras vão chegar de novo, os caras estão ganhando tudo. Então, essa parte acaba influenciando bastante. Sobre a queda do São Paulo no segundo tempo. Isso acontece principalmente nos jogos como visitante, e hoje foi um jogo como mandante, mas era um clássico. Porque o cenário como mandante do São Paulo normalmente como é? O São Paulo trabalhando quase o tempo inteiro no campo de ataque, o adversário normalmente joga mais fechado no Morumbi, e o São Paulo com a bola no ataque, ele tem alternativas, ele consegue trabalhar, consegue girar a bola, consegue criar oportunidades, tanto que o São Paulo é um bom mandante. Hoje foi a segunda derrota no Morumbi no ano, a segunda pro Palmeiras. Só o Palmeiras ganhou do São Paulo no Morumbi esse ano e ganhou 2 vezes. Uma no Campeonato Paulista, na primeira fase, o gol do Rony, e agora esse 2-1. Então, normalmente, o jogo no Morumbi é um cenário que o São Paulo sabe jogar contra adversários, vamos dizer assim, normais. Hoje era um clássico e o São Paulo saiu na frente. Então, inverte aquele negócio do São Paulo trabalhar no campo de ataque. O Palmeiras, até porque estava perdendo e pela força do time, ele veio para cima. Então, o São Paulo, em muitos momentos, ficou com o seu time quase no campo de defesa, que é o que acontece fora de casa. Fora de casa, normalmente, o adversário que está jogando como mandante, ele ataca mais, ele marca mais à frente, e o São Paulo não tem jogadores de velocidade para puxar contra-ataque. É uma questão de característica do elenco. Enquanto consegue marcar na frente, o time vai bem, mesmo em alguns jogos fora de casa. Mas em algum momento o time não consegue mais marcar na frente. E aí começa a recuar, principalmente quando está ganhando o jogo. Não tem físico para marcar 90 minutos lá no campo do adversário. Aí começa a recuar, está ganhando. E não tem contra-ataque, não tem saída de trás. Isso é um problema que o Rogério ainda não conseguiu resolver. E foi acontecendo hoje. Hoje, no segundo tempo, se o Palmeiras não criou tantas chances, mas foi o segundo tempo inteiro quase o jogo no campo do São Paulo. E aí, na bola parada, empatou e ganhou confiança para em outra bola parada buscar a vitória. Então esse é um problema. Quando o São Paulo tem que marcar mais atrás, ele não tem velocidade para contra-atacar. Isso normalmente acontece fora de casa. Aconteceu hoje no Morumbi, porque era um clássico, porque fez o gol cedo. Se o São Paulo faz 1-0, sei lá, no Avaí, no Morumbi, o Avaí não vai atacar como o Palmeiras. Pode até tentar atacar para empatar, mas vai tentar lá no final. Então é um jogo que mesmo em vantagem o São Paulo vai jogar no campo de ataque, que é como esse time gosta, como esse time é de acordo com as características desse time. Quando tem que marcar muito tempo no campo de defesa, não tem saída e muitas vezes acaba sendo sufocado. Mais de 70 mil pessoas com a gente ainda nesse pós-jogo. Você que tá aí, deixa o like, hein? Vamos bater 40 mil likes nessa live
da Jovem Pan. Clica no joinha, deixa o like, se inscreva no canal também. É sempre importante a sua audiência, a sua participação aqui no futebol da Jovem Pan. Mas a gente até citou isso e de forma bastante unânime no pré-jogo, que influencia, querendo ou não, o resultado, o placar de hoje influencia para os 2 jogos da Copa do Brasil, principalmente para o primeiro, que é logo em sequência na quinta-feira. Tem a questão do campo e bola, mas o que mais influencia, pelo menos na minha opinião, é esse emocional do São Paulo, e eu diria isso também se fosse o Palmeiras que tivesse perdido. Mas pela situação do São Paulo de ter feito 1-0, tomado a virada, abate bastante, querendo ou não, abate o time. E aí vai da comissão técnica, do Rogério Ceni, dos profissionais do São Paulo, em, digamos, evitar ao máximo que isso influencie em campo, né? Porque, querendo ou não, vai ter o abatimento. A questão é recuperar essa questão psicológica. E aí agora eu quero ouvir do Bruno, do Zé e do Mauro, começando pelo Bruno, em relação a isso. O quanto que isso influencia, o quanto isso pode prejudicar o São Paulo. E pelo lado do Palmeiras, o quanto o técnico Abel Ferreira pode usar isso a seu favor, né, Bruno? Acho que tem sim uma influência aí no lado emocional. Na bola, no campo, assim, o São Paulo em um jogo, ele consegue encarar. Hoje ele estava ganhando o jogo até o final. Na média dos campeonatos, o Palmeiras vai ganhar mais que o São Paulo. O Palmeiras vai fazer mais pontos que o São Paulo no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vai ganhar mais títulos, porque é um time mais bem estruturado, tem um elenco melhor. Mas num jogo assim, no mano a mano, o São Paulo pode ganhar do Palmeiras, como já ganhou esse ano, e hoje esteve perto de vencer o jogo. Mas nesse lado mental aí tem uma diferença bem grande. E eu acho que ela fica mais acentuada com a vitória do Palmeiras hoje, da maneira que foi, com 2 gols no final, para um jogo que é daqui a 3 dias, na quinta-feira. Então, acho que tem um peso. Um time que já é muito forte mentalmente tem mais um motivo para ser um time confiante, um time que busca o resultado sempre, que acredita sempre, e o outro que não tem a mesma força tem mais um motivo para entrar de uma maneira assim, ser um time mais inseguro que o Palmeiras, porque lembrando, teve o 4-0 da final do Paulista, né? Foi uma virada ali que até por esse lado mental, eu acho muito difícil que acontecesse o inverso. O Palmeiras ganha o primeiro jogo por 2 gols de diferença, era muito difícil. O São Paulo não faria 4 gols, né? É fácil dizer uma coisa que não aconteceu, mas é meio lógico. E então, agora com mais essa vitória, eu acho que o Palmeiras, que já era favorito para passar na Copa do Brasil, acho que aumenta um pouco mais o favoritismo do Palmeiras. Claro, né? Um lado do Palmeiras e do São Paulo não vão entrar em detalhes sobre isso, mas é inegável, né, Mauro, que influencia sim dentro de campo e também pelo fato do placar, do resultado, do jeito que foi o jogo, e teve também a confusão após a partida, uma confusão pequena, dá pra dizer assim, mas teve. Então, sim, quer dizer, tem também esse lado emocional e da questão da confusão, né, que deixa aquele gostinho de quero mais pro jogo da quinta, né, Mauro? Deixa, é natural, fosse qual fosse o resultado, se fosse 1-0 pro São Paulo, o Palmeiras talvez entrasse ainda mais vivo, mais mordido e tal, o São Paulo evidentemente mais confiante. Se fosse 1-1, como aconteceu com o gol do Gomes, né, o São Paulo ia sair frustrado, claro, tava a pouco de uma vitória contra o líder do campeonato, São Paulo chegando mais perto, tal, dado a ponta, é claro, e ganhando do time que é o mais badalado do Brasil hoje, o bicampeão da América e tal, e honrando a festa belíssima do São Paulo que foi feita aqui no Morumbi, né, dos campeões do Tereza Herrera, do Ramon de Carrança e, sobretudo, em 92, campeão da América, campeão paulista e campeão do mundo, né? E, inclusive contra o próprio Palmeiras nas finais, 4-2 no sábado, foi pro Japão, venceu de virada o Barcelona do Cruyff e do Guardiola em campo por 2-1, num show do Raí, rei do Morumbi, e na semana seguinte o São Paulo venceu o Palmeiras por 2-1 e então foi bicampeão paulista, porque era o campeão de 91. Realmente uma temporada histórica, um ano absurdo, talvez o melhor ano da história de São Paulo. Tudo isso muito bacana, muito bonito, seria dolorido, claro, o empate, e seria ainda muito pior a derrota. Então o Palmeiras chega estufado, aprendeu algumas lições, claro, o São Paulo também com a derrota, mas esse aspecto anímico é inegável, né? Mas com pouquíssimo tempo de recuperação, afinal estamos aqui segunda-feira à noite,
22h46 aqui no gelado Morumbi, e quinta-feira tem outro jogo, né? Tendo que trocar o chip, virar a moeda, a expressão que você quiser, tanto pro São Paulo quanto pro Palmeiras. Mas é claro que o Palmeiras vem ainda mais forte num outro tipo de campeonato. O São Paulo, todo mundo começa de zero, não só São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo. Pra quinta-feira da Copa do Brasil começa tudo do zero, mas não exatamente, porque o Palmeiras está num momento espetacular e o São Paulo instável, como tantas equipes no Brasil, e dá pra dizer também na América do Sul. E é fácil, Zé, mudar essa chavinha de um Brasileirão para a Copa do Brasil, pelo lado do Palmeiras, após ter vencido do São Paulo de uma derrota de virada. Será que é fácil para esses times, né? E aí eu coloco tanto o lado vencedor quanto o lado que perdeu, tanto São Paulo quanto Palmeiras. E a recuperação, a questão física, a questão psicológica, também, como o Mauro citou, é bem curtinha, né? Você tem ali 3 dias, né? Contando terça, quarta e quinta, sendo que apenas 2 os times conseguirão trabalhar, né? Treinos, né? Apenas na terça e na quarta. Na quinta o time não vai treinar, nenhum dos times não costumam treinar no dia do jogo. Então, quer dizer, de trabalho mesmo, apenas terça e quarta, e na questão psicológica, 3 dias. Como é que faz, Zé, para mudar essa chavinha? A dificuldade é toda do São Paulo, viu, Guilherme? Eu acho que no lado do Palmeiras não há dificuldade alguma. E como bem colocou o Mauro, o Palmeiras já vem para o jogo de quinta com os erros do primeiro tempo. Gustavo Gomes de lateral, não funcionou como funcionou no jogo anterior, não é o melhor caminho, na minha avaliação. Você prejudica o Gustavo Gomes e prejudica o time. Não é por aí. Então o Palmeiras já tem essa lição. Não acho que vai insistir, né, para o jogo de quinta-feira para fazer a mesma coisa, né? E assim, ele dá continuidade ao que fez no segundo tempo, tenta trazer já para quinta-feira. Ou seja, não há nenhuma dificuldade para o lado do Palmeiras. E nem precisa vir a chave, né? Veio aqui, ganhou pelo Campeonato Brasileiro, assumiu a liderança. Vem aqui também buscando a vitória, o empate não é mau resultado, volta a decidir em casa depois, no jogo da volta da Copa do Brasil, mas pela fase, pelo time que tem e tá tudo dando certo, né? Vai tentar ganhar de novo no jogo da próxima quinta-feira. Então, o Palmeiras, acertos de detalhes, enfim, corrigir um rumo ou outro, mas tranquilo, não há dificuldade. No lado do São Paulo há, né? Se terminasse empatado, ele levaria para quinta-feira o seguinte, primeiro tempo a gente fez tudo certinho. Porque assim, do lado do São Paulo, primeiro tempo São Paulo jogou muito e superou o Palmeiras. Lá do Palmeiras não, o Palmeiras errou muito e aí perdeu o primeiro tempo pro São Paulo. Mas no lado do São Paulo, então, a gente tem o exemplo do primeiro tempo, vamos levar para quinta-feira o que a gente fez no primeiro tempo que deu certo e vamos dar na sequência porque precisamos ganhar o jogo. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro perdeu, o campeonato continua e segue brigando o campeonato dele, que é vaga para Copa Libertadores da América. Não deu hoje, mas vai seguir, tem o campeonato inteiro pela frente ainda, tem tantas rodadas ainda brigando para ser, sei lá, G6. O ano passado deu G8, G9, não sei, nem lembro mais, né? Mas tem um monte de vaga aí. De preferência para a fase de grupos já, mas tem espaço, corrigindo os erros, melhorando o time, recuperando os jogadores que demoram para entrar numa boa fase, a jogar bem, né? Mas vai fazendo tudo isso. No curto prazo, Copa do Brasil, nem sei se é prioridade, acho que não. O Rogério falou que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, mas é clássico, né? É choque rei, é contra o Palmeiras. E perdeu hoje aqui, ele tem que dar uma resposta rápida ao torcedor. Vem mais essa pressão ainda pra cima do São Paulo. Então ele carrega todos esses problemas no jogo de quinta-feira, né? Não repetiu o segundo tempo, né? O torcedor tá muito na bronca, porque viu um time enfrentar o Palmeiras, ganhar o primeiro tempo e ver um time no segundo tempo dando espaço, chamando o adversário, falhando ali no setor defensivo, que garantiu, né, o time no primeiro tempo, foi tão bem no primeiro tempo, em boa parte do segundo, aí chegou nos minutos finais, acabou dando essa facilidade, né, e aí na substituição, o jogador que entrou, comete falha, enfim, o que saiu ali pode ter fez falta, essa coisa toda. Então, problemas o São Paulo tem para quinta-feira. Como vai se recuperar, não sei. Como vai dar a volta por cima, não sei. É um trabalho árduo para o Rogério e para os jogadores do São Paulo. Ele tem que dar uma resposta na quinta-feira. Ou seja, se o Palmeiras normalmente já entra como favorito, eu acho que aumenta um pouquinho para quinta-feira.